Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que isso aqui pode acontecer a qualquer momento. Você vai entender a tecnologia dos povos antigos, dos povos ancestrais, e você vai entender que a nossa atual civilização, o nosso auge tecnológico, não foi e nem é o maior auge tecnológico da raça humana. Há mais ou menos 500, 600 anos atrás, nós tínhamos mais tecnologia e eu vou provar para você através desse artigo aqui. Se você quiser acompanhar este vídeo, saber de onde que vem as fontes, na descrição desse vídeo tem aí, tá? Falando para você o link desse artigo para você poder aí, tá? Escutar e conferir as fontes também. Vamos lá. Tem uma coisa que é importante dizer para vocês. As pessoas têm um conceito de Jesus Cristo, um conceito dos anjos, completamente diferente da realidade. As pessoas acham que Jesus Cristo, que os anjos são bebês alados, aqueles bebezinhos bonitinhos, com uma áurea boreal na cabeça, tocando harpa. As pessoas acham que anjos são daquele formato. Só que se você ler na própria Bíblia as visões de Ezequiel, Apocalipse, você vai entender que os anjos são completamente diferentes da raça humana. E Enoque, que foi erguido aos céus, ao segredo dos céus, simplesmente se apavorou com a condição dos anjos. Então os anjos não são como os seres humanos, e os anjos também não são bebês alados, como é mostrado em algumas crenças. São seres completamente diferentes, com fisionomias diferentes, tá bom? Então, por exemplo, nós temos um quadro aqui que é chamado A Crucificação. Esse quadro foi pintado em 1350, no auge da igreja primitiva, igreja católica primitiva, e nesse quadro há relato de o seguinte, que no momento da crucificação de Jesus Cristo apareceram duas naves voadoras. Essa imagem você deve estar vendo por aí, tá? Se quiser ver em maior resolução, tá no artigo aí. Duas naves voadoras que são considerados na crença bíblica como ofanins ou tronos, ok? Um dia nós falaremos só sobre isso. Mas na cultura pop, na ciência de hoje em dia, você conhece como orbes de luz, como OVNIs. Então foi apresentado, né? Quando aconteceu a crucificação de Jesus, apareceu relato das pessoas de duas naves com dois seres humanos dentro. Porém, eu tenho que te dizer o seguinte: em Mateus, Lucas, Marcos, João, tá? Qualquer um que você for ler sobre a história de Jesus, pelo menos as Bíblias antigas, é dito que no momento da crucificação de Jesus, os mistérios dos céus foram abertos aos olhos dos seres humanos. Muita coisa aconteceu no momento da crucificação de Jesus. Não está nos filmes e dificilmente está numa Bíblia de hoje em dia, mas nas antigas é bem retratado isso. Então alguma coisa aconteceu no céu. E o relato, tá, do passado da igreja primitiva era que tinham duas naves, ok? Que nós chamamos de orbes de luz, nós chamamos de OVNIs, mas que são ofanins ou tronos, tá? Que simplesmente estavam lá acontecendo naquele momento. Isso para você poder entender que na época de Cristo já se tinham tecnologias para isso, tá? Já se eram relatadas sobre isso. Inclusive o pintor desse quadro, ele pintou mais quadros retratando o que aconteceu no passado. Depois a gente fala mais sobre isso. Esse aqui é o Templo de Ábidos, ok? E é um curioso fato desse templo aqui, porque as pessoas não fazem ideia. Eu vou chegar no clímax das coisas que vão acontecer em 2021 para você poder entender, tá? Entender. É o que eu acredito. Esse aqui é o Templo de Ábidos, tá? Esse templo ele foi erguido em 1279 a.C. Ou seja, pela contagem do tempo que nós temos, esse templo aqui tem 3.000 anos de diferença até agora. 3.000 anos de diferença. Segundo dados da NASA, o homem foi ao espaço na década de 50. Tem mais ou menos aí uns 80 anos, 70 anos que o homem foi ao espaço, ok? Só que
é interessante falar que há 3.000 anos atrás, escute bem, 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes da vinda de Cristo, já se tinha, olha só, desenhos aqui, tá, dos ábidos, tá? Helicóptero, tanque de guerra, naves espaciais e aqueles formatos de naves parecendo do Star Wars. Isso há 3.000 anos atrás, acessível ao povo de Ábidos, ok? Então você vê aqui, eu coloquei até imagem mostrando, comparando as naves, tá? E isso estava lá no hieroglifo, tá, ok? Você entra no templo deles, está lá no teto assim, ó, essa imagem aqui que é intrigante para a ciência. E a ciência de hoje em dia não consegue explicar como é que os caras desenharam tanque de guerra, helicóptero, nave disco voador, essas naves hipervelozes de Star Wars, quando ele vai correndo desde criancinha. Como é que os caras tinham essa tecnologia há 3.000 anos atrás? Pois é, porque nessa data aqui, se você for analisar aqui, se não me falha aí a memória, a civilização, segundo os livros de história, o homem estava na Idade do Ferro, meu amigo. Segundo a história que nos é contada, a história nos livros e tudo, está dizendo que nessa época, 3.000 anos atrás, o homem estava vivenciando a Idade do Ferro, estava aprendendo a trabalhar com ferro, né? Aí eu te faço a pergunta, aprendendo a trabalhar com ferro, com disco voador, helicóptero, nave supersônica. Meu, então assim, tem muitas coisas que é importante a gente discutir aqui. E aí entra uma outra coisa, que essa aqui é uma estátua, tá? Para você poder entender. O pessoal fala que é viajante do tempo, tá? Mas no fundo é isso aqui, é uma coisa bem intrigante. Hoje nós temos o quê? Os astronautas da NASA. Ou de qualquer outra agência espacial. Nós temos astronautas no espaço, beleza? Você acreditando ou não, é um fato, ok? Só que no passado, o curioso caso, porque isso aqui é na Mesoamérica. Mesoamérica é uma parte da América onde tem os maias, os astecas, os totanacas. São civilizações antigas que foram perdidas, tá? E nessas civilizações antigas, naquela região da Mesoamérica, encontrou essas estátuas aqui, ó, essas duas. Que basicamente são o quê? Como se fosse astronautas no espaço, usando aquela roupa de astronauta. E essa cultura aqui, uma imagem aqui foi mais de 2.000 e tantos anos que encontrou, que é essa imagem menorzinha, e essa imagem maior aqui é uma imagem de um templo. Então você percebe que os caras desenharam no ano de 1500 a mais ou menos 550 anos atrás, 500 e poucos anos atrás, se não me falha a memória, tá? Desenharam simplesmente um astronauta. Isso há 500 anos atrás. E você tem hoje o reflexo disso. Então essa história de astronauta no espaço pela NASA não é algo... Nós não estamos vivendo um auge tecnológico. Porque na Mesoamérica já se colocava isso, ó, o ser humano no espaço. Já tinha essas imagens. Agora, como é que os caras colocaram isso? Foi da cabeça deles? Isso é óbvio que não. Era a vivência deles, era aquilo que eles vivenciavam. E aqui nós chegamos no clímax desse vídeo, que eu acho que é importante para você poder entender. E aqui nós chegamos ao clímax. O que é esse clímax aqui? A maioria dos povos antigos, para não dizer todos os povos antigos, utilizavam uma única ferramenta. E através dessa ferramenta, eles conseguiam, tá? Segundo algumas culturas, como a egípcias, a abertura de portais, ok? Os caras simplesmente eles eram considerados como deuses, aí se fazia um ritual lá, abria-se portais e esses seres vinham para a nossa dimensão. E eles seguravam um tipo de bolsa, de uma ferramenta, para eles poderem vir para cá. E isso na cultura egípcia, de portais. A cultura, por exemplo, dos maias, dos incas, dos totanacas, entre outras culturas, fala que essa bolsa aqui é como eles conseguiam vir dos céus. Então, ou nós temos um viajante de tempo através da abertura de portais, ou nós temos simplesmente aqui alguém que está vindo do céu. Então, simplesmente, eles sempre vinham com essa bolsa. Você está entendendo? Então, nós temos aqui essa cultura. Você vai ver que no auge da civilização, maia, inca, asteca, tutanaca, egípcia, chinesa, só você pegar a cultura chinesa, você pegar a cultura japonesa, hinduísta, sempre tem algum ser chegando com uma bolsa. E essa bolsa parece ser um amparato, um apetrecho, para que esse ser saia da dimensão que ele está e venha para a nossa, ou que ele venha de algum lugar, ou do núcleo da Terra, ou do espaço, de algum lugar ele vem através dessa bolsa. E é importante a gente falar sobre isso, que eu até coloquei aqui, grifado, para vocês poderem ver. As civilizações do mundo inteiro relatam sobre essa bolsa. Isso não é contado
no History Channel, não é contado no NetGeo, não é contado na ciência moderna, mas é um fato curioso, porque os antigos astronautas, né, que eles chamam de antigos astronautas, usavam um aparelho tecnológico, um aparelho para que eles conseguissem vir de lá para cá, de alguma maneira. Inclusive lá no Egito, você lembra do filme Stargate? O filme Stargate aconteceu porque descobriram um aparato tecnológico muito estranho no Egito, no formato de círculo. E esse formato de círculo, ao que parece, parecia um portal. E aí, através dessa descoberta no Egito, na década de 50, criou-se o filme Stargate. Tá entendendo? Então nós temos aí um enxame de informações sobre civilizações perdidas, civilizações do passado, que nos é contada de maneira errada. Tá entendendo? A gente, no passado, segundo a cultura dos Totanacas, os povos eram bem evoluídos tecnologicamente, ok? Os povos tinham naves voadoras. Segundo a cultura dos astecas, os caras simplesmente viam-se do céu. Eles conseguiam, inclusive tem uma tecnologia dos astecas, que era um homem segurando uma nave e erguendo aos céus. Então são várias civilizações. Os egípcios, por exemplo, eles tinham a cultura, você vai ver alguns hieroglifos daqui pra frente, eu vou colocar, que parece que tinha um certo tipo de portal que eles conectavam com Osíris, entre outros seres que eles conversavam lá. Então parece que a civilização não é bem o que você pensa. Me parece, e parece também, acredito para você, que o que nos foi apresentado dos povos do passado não condiz com a realidade atual. Não condiz com aquele povo primata batendo na pedra tentando fazer fogo. Como é que um povo primata batendo na pedra tentando fazer fogo pensa em nave voadora, tanque de guerra? O que acontece, a meu ver aqui, a meu entender, é que simplesmente, tá, esses seres aí, não é porque somos viajantes do tempo, não. Porque as pessoas falam o seguinte, não, o ser humano viajou no tempo, né? Porque tem até fotos de smartphones aí, que eu até coloquei alguns links no meu site, que simplesmente o cara fala, pô, tem um cara conversando no smartphone em 1920. Tem uma foto, por exemplo, do Mike Tyson na luta, o cara usando um smartphone para tirar foto. Então como é que pode isso? Como é que pode ter uma tecnologia numa época que não existia? Aí o pessoal pensa o seguinte, então é um viajante do tempo, já que aquela tecnologia não é cabível àquela data, então alguém viajou no tempo. Só que o que não é percebido não é a viagem no tempo. O que não é percebido é que os povos antigos tinham muita tecnologia. E a tecnologia que é refletida, por exemplo, de um smartphone na década de 20, não é porque alguém viajou no tempo, é porque lá atrás os caras estavam com tecnologia. Inclusive, eu coloquei nessa foto aqui um laptop. Isso há 2.500 anos atrás. Um laptop. Porque existia, inclusive tinha os índios, que eu esqueci a classe de índios que eram lá nos Estados Unidos, que simplesmente eles falavam que existia internet há 4.000 anos atrás. É os Cherokees. Os índios Cherokees nos Estados Unidos descreviam que existia uma teia invisível que passava no céu e que essa teia contava a história e a informação de todo mundo. Que é a internet, informação, história, informação. Era uma teia que passava por toda a internet e que todo mundo tinha acesso a essa teia. Eles chamavam de grande Spider Mother Web, lá. Grande aranha-mãe lá da web, né? E simplesmente se tratava da internet. A grande teia de aranha da mãe, né? É uma coisa desse gênero, tá? Mas na língua deles. E aí eles falavam que as pessoas naquela época, 4.000 anos atrás, eles usavam aquela rede sem fio de aranha para se conectar com outras pessoas e para simplesmente aprender alguma coisa. Então a internet já existia há 4.000 anos. Tá entendendo? Segundo o relato dos Cherokees, existia uma certa tecnologia no passado. Não só os Cherokees, se você pegar a história dos astecas, você pegar, por exemplo, o mapa, um raio-x que fizeram do subsolo dos astecas, é absurdo, porque a construção da cidade é muito mais bem detalhada e muito mais otimizada do que as nossas agora. Eles tinham um sistema de drenagem de água, esgoto, tinham isso, aquilo, e simplesmente eles tinham basicamente quase tudo que nós temos. A diferença era que no passado as civilizações não eram tão abundantes, não tinham 9 bilhões de pessoas na Terra. Né? Segundo relatos antigos, eram milhões, centenas de milhões, mas não eram 9 bilhões de civilizações de pessoas na Terra. Então tem essas histórias do passado, e o fato que eu acho interessante não é sobre a viagem no tempo, porque ela pode existir, eu particularmente não acredito,
mas ela pode existir. Mas o fato é, civilizações antigas tinham mais tecnologia do que a gente. Basta a gente ver a construção da pirâmide do Egito. Como que aquilo ali é altamente tecnológico. Nós não conseguimos replicar as pirâmides do Egito, nós não conseguimos replicar os monumentos hinduístas, nós não conseguimos replicar os monumentos que estão no Mediterrâneo, tipo aquelas construções dentro de rocha. Os caras fizeram tipo um palácio dentro de uma rocha. Não tem tecnologia hoje, em 2020, 2021, seja quando você estiver vendo esse vídeo, não tem tecnologia hoje para a gente conseguir replicar o que eles fazem. E aí, qual que é a conclusão que eu quero para você aqui? Nós temos duas conclusões aqui, duas hipóteses que você que vai definir, duas hipóteses. Ou são viajantes do tempo, como a cultura, por exemplo, do History Channel fala, antigos astronautas, ou simplesmente nós temos viajantes do tempo, ou nós temos civilizações hiper avançadas no passado que foram ocultadas da gente. Temos duas hipóteses. Das duas hipóteses a gente sai perdendo, né? Então, por exemplo, o que pode acontecer em 2021 que eu queria que você chegasse nesse ápice aqui? Nós estamos falando de uma alta tecnologia. A cada ano, tá, a tecnologia se multiplica. Por exemplo, há mais ou menos aí 10, 15 anos atrás, por volta de 2005, o celular, o smartphone, era um N95, era um N98, sei lá, era um telefone bem antigo. E esse telefone, ele conseguia fazer mais ou menos uma média, para você entender, é claro que é uma média que eu estou criando, mas mais ou menos uns 1000 cálculos por segundo. Um daquele telefonezinho N95, N98, fazia uma média de 1000 cálculos por segundo. Isso em 2005, tá? Dando um exemplo. Hoje, em 2020, o telefone faz mais ou menos 10 trilhões de cálculos por segundo. É um exemplo. Ele é capaz de fazer cálculos surreais. Então a tecnologia, ela não aumentou de 1000 cálculos para 2000 cálculos, para 3000 cálculos. Ela está num ponto de escalonamento alto. A tecnologia hoje, ela não tá subindo em linha reta. Ela não é uma exponencial. A tecnologia hoje está reta. Ela está subindo assim, ó, astronomicamente. O único momento que vai parar de subir a tecnologia hoje é quando os materiais que nós temos hoje na química, silício, ouro, tungstênio, todos os materiais que nós tivemos, não derem mais conta do avanço tecnológico. Aí chega o ápice da tecnologia, entendeu? Quando a nossa composição atômica e química dos elementos não conseguirem comportar a tecnologia, aí a tecnologia para de evoluir. Mas até chegar nesse momento, meu amigo, vai demorar muito, porque você vê a evolução. Só do Pentium, processador Pentium, para o i7, o i9, são milhões e milhões de processamentos assim acima. Então é um crescimento muito grande. Você vê, por exemplo, placas de vídeo da NVIDIA, que em 2018 processavam, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de teraflops de processamento. Isso em 2018. Em 2020, 700 milhões, milhões de teraflops. Então, tipo, o negócio está crescendo. Tá crescendo de tal maneira, que hoje tem uma tecnologia chamada Ray, eu não sei como é que é o nome dela, Ray Eye, que simplesmente ela replica a sombra dos objetos. Ela tenta tornar o objeto realista. Por exemplo, se o Sol estiver num ângulo tal, num certo ponto tal, a iluminação do objeto fica naquele ponto. E se estiver em outro lugar do mundo, a iluminação do objeto fica em outro ponto. Então hoje a tecnologia está avançando muito. E aí entra uma coisa que eu queria falar para vocês. Porque nós temos hoje no Brasil, se não me falha a memória o nome, tá? Chama Orion, eu não lembro. Que é um acelerador de partículas. E nós temos se não me falha a memória, tá? Eu não lembro o nome do acelerador de partículas, CERN, lá da Europa, CERN. Que basicamente o CERN, a página principal do CERN, se não mudaram isso, era uma declaração assim: estamos tentando abrir portais. Essa era a declaração do CERN, estamos tentando abrir portais, ok? O diretor lá, geral, falou, a CERN é um lugar tentativo de abertura de portais. Então o que acontece? Nós estamos vendo hoje a nossa civilização tentando abrir portais. O auge hoje da nossa tecnologia, de 2020, da raça humana, do brasileiro, do americano, do alemão, do francês, de quem for hoje, do chinês, o auge hoje da nossa tecnologia é o quê? O ser humano tentando abrir portais.
É uma coisa nova? Não, não é nova. Porque se você olhar o Egito antigo, quando tinha as civilizações antigas no Egito, tá? Você vai ver ali que os caras já trabalhavam com portais há 3, 4 mil anos atrás. Então eles faziam abertura de portais no Egito Antigo, tá? Pelo menos assim, não ortodoxo esse ensino, e saíam seres de lá, tá entendendo? Saíam seres de lá. Então, no Egito Antigo já se praticava abertura de portais. Se você pegar, por exemplo, inclusive a pirâmide hoje, ela tem uma função energética, tá? Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, mas depois eu faço um artigo bem detalhado. Então a pirâmide hoje ela tem uma função energética, tá? E as pirâmides antigas, na época de Ramsés, por exemplo, elas tinham um foco e objetivo de conectar aos, abre aspas, deuses do passado. Então o Egito Antigo, ele trabalhava com abertura de portais para tentar conectar com os deuses do passado. E não só o Egito Antigo, mas a grande maioria das civilizações antigas faziam a mesma coisa. Os maias, aztecas, incas, você pega qualquer cultura antiga, ancestral, os caras estavam tentando conectar com deuses do passado. Se você pegar a cultura chinesa, os caras se conectavam com deuses do passado. A cultura chinesa chegou, inclusive a acupuntura, tá? Simplesmente um homem recebeu um certo ser divino do céu, que passou conhecimento e depois foi embora. E foi embora em cima de um dragão. Aí os caras tentam replicar isso como um foguete, como uma nave voadora. Então, basicamente, as civilizações antigas falam sobre isso. Inclusive, no contexto de Cristo, também tem sobre isso. As pessoas precisam entender que anjo não é bebê alado. As pessoas... existe um termo, é o seguinte. Para você ser extraterrestre, escuta bem. Para você ser extraterrestre, basta apenas que você não tenha nascido na Terra. Por exemplo, se um ser humano nascer no espaço... sei lá, um bebê nascer no espaço, quando ele pousar na Terra, ele vai ser um extraterrestre, porque ele não nasceu na Terra. Então a condição para você ser extraterrestre é basicamente que você não tenha nascido na Terra. Então qualquer ser que não nasceu na Terra, qualquer ser que não nasceu é um extraterrestre. E com isso, os anjos são o quê? Extraterrestres. Mas os anjos são como os Greys, como os Anunnakis? Não, aquilo ali é outro papo, é outra conversa com você, uma conversa mais detalhada. Mas basicamente os anjos são extraterrestres. Por que eles são extraterrestres? Porque os anjos não nasceram na Terra, ok? Só que os anjos não são como você pensa. Por exemplo, na cultura bíblica, as pessoas falam, os anjos são homens, louros, bonitos, não sei o quê. Aí tu pega a visão de Ezequiel, escada de Jacó, tu pega o Apocalipse, tu vê os anjos e fala, não, mas... que isso? Um anjo com formato de roda, com vários olhos, saindo fogo, um outro anjo com 4 cabeças, perna de... Então como é que você consegue descrever? Porque a fisionomia dos anjos não é igual ao do ser humano. O ser humano é um tipo de espécime, ok? Que no contexto geral, e eu realmente acredito nisso, que foi criado por Deus. E os anjos também, só que são criaturas diferentes. Então a fisionomia dos anjos não é igual ao que nós pensamos, são seres diferentes. Inclusive a cultura judaica, algumas culturas judaicas antigas, falam que os anjos têm 60 metros de altura. Você pega, por exemplo, a história da medição da Terra Prometida lá da Bíblia, que fala até sobre Enoque, o cara mede a altura do local, tem 60 metros, e ele fala que é preparado para o ser humano que vai ter 60 metros, que no passado, através de Adão e Eva, tinham 60 metros. Então você percebe o seguinte, tá? Que são coisas diferentes. O ser humano hoje ele tem uma fisionomia. Os anjos não foram criados no habitat da Terra, eles têm outra fisionomia. Então é importante você entender. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que Jesus Cristo, por exemplo, tá, era um extraterrestre, não sei o quê. Não, óbvio, qualquer ser que não venha da Terra, qualquer ser que não nasceu na Terra é um extraterrestre. Só que Cristo, apesar de ser Deus, só você estudar a Bíblia com calma que você vai entender, ele nasceu na Terra, ele demonstrou o caminho na Terra de salvação. Isso falando da Bíblia. Então nós temos aqui, tá, o contexto bíblico, tá, relatando a abertura do céu. Olha só, vamos lá. Olha como é que o mundo é louco e tem tanto conhecimento oculto no mundo que as pessoas acabam não percebendo. Olha só, cultura bíblica. Cultura bíblica. Nós temos Lucas, Mateus, Marcos e João, ok? 4 livros falando sobre isso. Tá? Só você pegar a versão King James, versão mais antiga, 1400, que você vai ver isso aí lá. Ó, falando sobre a abertura do céu, o céu se abriu, os mistérios do céu foram revelados, as pessoas que eram santas foram ressuscitadas,
Cristo ergueu-se aos céus. No momento que falou, está consumado, o céu se abriu, os mistérios do céu foram revelados. Depois nós tivemos quadros relatando para as pessoas sobre seres que estavam viajando naquele exato momento quando Cristo estava sendo crucificado. Se você pegar o livro de Enoque, é dito que o céu ele é operado por anjos. O que faz nevar, o que faz ventar, o que faz o céu, o sol rodar, tudo é operado por anjos. Então, quando acontece a crucificação de Cristo e abre-se o mistério do céu, lá embaixo eles veem os anjos operando as coisas. Isso, conto bíblico, tá? Você está no Lucas, Mateus, Marcos e João, tá na Bíblia isso aí, não é na minha boca falando. Então nós temos esse relato na Bíblia. Em todas as culturas antigas, que eu já falei aqui, nós temos relatos de civilizações de seres altamente tecnológicos. Inclusive no livro de Enoque, Segredo de Enoque, é dito que os anjos têm tecnologia. Inclusive em Gênesis 6 fala o seguinte: os filhos de Deus, que são os anjos, conhecidos como Nefilins, eles desceram do céu, abandonaram o seu posto celestial e ensinaram tecnologia aos seres humanos. Ensinaram tecnologia. Então nós temos aqui contos falando sobre seres hiper avançados. Nós temos no conto bíblico, nós temos a ciência atual hoje comparada à ciência do passado. Tá bom? Então nós temos todos esses termos. Inclusive, tá a imagem passando aí, desse tipo de objeto que foi usado pelas civilizações antigas para se conectarem com a gente. Não sabemos se é portal, não sabemos se é algo que vem do céu, mas é tipo um aparato que eles usavam. E muitos descrevem isso como viagem no tempo, que são objetos capazes de fazer viagens no tempo. Eu particularmente não sei, nós estamos limitados ao que eles querem nos apresentar, então basicamente fica a dúvida no ar, tá bom? Falado sobre isso aqui. Agora que eu finalizei esse vídeo, eu queria só falar uma coisinha para você poder entender. Nós, seres humanos, nós já nascemos em cativeiro, ok? Nós somos cativos. Por que nós somos cativos? Nós somos obrigados a pensar de forma coletiva. Desde criança, você é obrigado a pensar de forma coletiva. Você entra na escola, existe uma pauta única para todo mundo. No planeta inteiro, existe uma pauta única. Você aprende sobre Charles Darwin, aprende sobre as navegações na Terra, você aprende sobre as culturas antigas. Existe uma pauta única. Por exemplo, eles falam sobre os maias, astecas e incas. Na cultura, no Brasil Escola, eles falam sobre isso. Mas eles não falam, por exemplo, nos livros de escola que você estuda, sobre a abertura de portais, sobre os maias terem máquinas que vão para o céu, sobre a tecnologia que eles tinham de abertura, não só de abertura de portais, mas de energia livre. Os egípcios antigos, eles tinham energia livre. Inclusive tem relatos de hieroglíficos de lâmpada acendendo. Então essas histórias não são contadas nas escolas. Então são histórias obscuras que, de certa modo, não são ortodoxas. Então, assim, você só na parte do conhecimento, você já é capado. Você já é capado na parte do conhecimento. E você também é capado na parte do empreendedorismo. Por que você é capado na parte do empreendedorismo? Porque desde cedo você aprende na escola que você tem que ser alguma profissão. Você vai sair do ensino médio, você tem que prestar concurso público ou fazer vestibular ou não sei o quê, mas é sempre alguma profissão. Você tem que formar ou para ser médico, engenheiro, advogado, para ser programador, o que você quiser. Você sai da escola, existe sempre um hype, uma cultura para você ser alguma coisa. Agora você já parou para pensar que os donos do mundo, as pessoas mais poderosas do mundo, elas não passam pelo mesmo processo de fisionomia, que eu não vou dizer o nome da palavra, começa com ideolo e termina com gia, que é a gente. Então, por exemplo, essas pessoas que comandam o mundo, eles não aprendem o que a gente aprende, eles aprendem muito mais. E outra coisa que eles aprendem sobre empreendedorismo. Porque você é confinado a ser uma formiga operária, meu amigo. Queria poder te dizer isso de outra maneira, mas é a verdade. Você é confinado a ser uma formiga operária. E desde cedo, quando você forma no ensino médio, eu passei por isso, todo mundo passou por isso aqui, e você que está assistindo, você provavelmente vai passar, se você não passou, a ser uma formiga operária, a ser um trabalhador de não sei o quê, ser um CLT. E aí, simplesmente, o que acontece com você? Dinheiro, na grande maioria das vezes, representa livre-arbítrio, liberdade financeira. Com dinheiro você consegue fazer várias coisas. Então, no momento que você forma, você ingressa numa faculdade,
Você começa um período de mais doutrinação. E quando você forma, ou você está próximo de formar, você descobre que não tem emprego para todo mundo. Você descobre que talvez aquela escolha que você fez, simplesmente não resulta na realidade. É mentira ou é verdade? Então muita gente forma para ficar desempregado. Aí a pessoa que está doutrinada, que ainda não percebeu a realidade por trás das coisas, sabe o que ela faz? Ela começa a estudar cada vez mais. Então, por exemplo, tá, você percebe isso, o cara que forma não arrumou emprego, quer fazer um mestrado, um MBA, o cara quer fazer depois do mestrado, não arrumou emprego de novo, doutorado, para depois virar professor. Então, simplesmente, o sistema é falho. O sistema é falho. É um sistema que não te ensina a ter uma verdadeira recompensa. Você não é recompensado. Você não é recompensado por estudar. Você não é recompensado por você formar na faculdade. E quando você consegue arrumar um emprego, aí você fala, agora eu vou ser recompensado por todo o esforço que eu fiz. E aí você é recompensado? Não. Você formou engenharia, formou não sei o quê, para trabalhar como analista. Então o cara ficou 7, 8 anos na faculdade para ganhar 2.000, 1.500, 1.200 reais. No máximo 2.500, 3.000 reais. No máximo. Aí você começa a colocar as contas para pagar, você se tornou um escravo cativo do governo e das empresas. Porque é assim que eles querem te ensinar. As escolas, não é interessante para os governantes do mundo ensinar você a pensar por conta própria. Não é interessante para os governantes do mundo a você ser um empreendedor. Eles querem que o filho deles seja empreendedor. Os filhos dos governantes do mundo são donos de empresa. Não precisa ter formação em faculdade nenhuma. Só precisam saber gerenciar as coisas. Então, você que forma igual louco lá, quando muito você consegue vencer na vida 20, 30 anos trabalhando, para você ser funcionário de um cara que não tem 1/3, nem 1/5 da qualificação profissional que você tem. Então, os donos do mundo treinam os filhos para serem empreendedores. Na escola, você é treinado para ser uma formiga operária. E aí que eu acho importante você entender. Daqui a pouco não vai ter emprego para todo mundo. É isso que você tem que entender. Olha só, a civilização antiga, lá nas pedras de Stonehenge, é dito nas civilizações antigas que o limite para a raça humana era 300 milhões, entre 200 a 300 milhões de pessoas. Na pedra de Stonehenge, nas regras da cultura antiga, dos povos pagãos, eles falavam assim, a raça humana não pode passar de 200 a 300 milhões de pessoas. Nós estamos em 9 bilhões. Por que eles falavam isso? Porque os caras tinham tecnologia. Então, por exemplo, os caras tinham tecnologia para abertura de portais, os caras tinham tecnologia para fazer um monte de coisa. O que você acha que vai acontecer nos próximos anos com tanta tecnologia na mão dos seres humanos? Nós vamos ver robôs, nós vamos ver trabalhos de inteligência artificial. Então, você vai ter a inteligência artificial e vai ter robôs, para que eu preciso da mão de obra monótona do ser humano? Eu vou colocar um vídeo para você ver uma linha de trabalho para fabricação de bolos e os caras tudo parado assim. Então, simplesmente, o desemprego vai vir em massa. Porque com o avanço tecnológico, todo o serviço braçal vai deixar de existir. Todo o serviço informativo vai deixar de existir. O que vai existir não é mais o que você faz, mas sim aquilo que você trabalha, que você é. Por exemplo, o cara é dono de uma loja, ele vende um serviço para uma outra pessoa. O cara é dono de não sei o quê, vão ser trocas voluntárias. Então, simplesmente, tá, o que você tem que entender, inclusive Singapura é isso, tá? A liberdade econômica não é mais o cara que é operário, entendeu? Você foi treinado para ser operário. Os governantes do mundo não foram, tá? E aí nós temos 9 bilhões de pessoas no mundo. 9 bilhões. Basta você ver o desemprego em massa que está acontecendo no mundo inteiro agora. Desemprego em massa. Você acha mesmo que as pessoas vão conseguir avançar com a tecnologia? Você acha mesmo que as pessoas vão conseguir? Não vão. Então, por exemplo, vou mostrar uma coisinha para vocês, tá? Olha que coisa interessante. Esse aqui é um dos meus sites. Para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu trabalho com a internet. Tá? Eu não sou marqueteiro digital, eu sou empresário. Tenho site, tenho vários sites. Esse aqui é um deles, tem um Compra Qualificada, tem outros sites aí, tá? Esse aqui é o Zap Ideias, tá bom? Só para você poder entender. Esse aqui é um site. Você não precisa criar um site para você empreender, tá? Não precisa criar um site. Eu tenho aqui alunos meus que trabalham sem sites, tá? Isso aqui é um dos inúmeros modelos de negócio que vão perpetuar no futuro. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só coçar aqui. Olha só, aqui é dito o seguinte, tá? Olha só.
Eu abri meu site, foi no domingo, foi o primeiro dia que eu abri meu site, tá? Aí eu tive 0 acessos. Por quê? Porque existem estratégias de empreendedorismo, anúncio e vendas. Que eu falo para você, qualquer negócio nesse planeta precisa de anúncio para levar cliente e precisa você saber fazer fechamento de vendas para você converter a clientela em dinheiro. Então eu abri esse site no domingo, teve 0 acessos. Depois eu tive na segunda-feira 44 acessos. Depois eu tive, tá, na terça-feira 301 acessos. Na quarta-feira 320. Aí na quinta-feira eu não trabalhei em nada. Teve 176 acessos. E depois agora na sexta-feira eu tive 253 acessos. E já tive de alcance orgânico 45 pessoas. 45 pessoas que o Google, o Bing, o Yahoo já está divulgando meu site gratuitamente sem eu precisar fazer nada. Isso com sites. E esse site, tá? Esse site, eu já tive aqui, ó, 4.000 páginas visualizadas em poucos dias. Mais de 800 pessoas, ou visitantes únicos no meu site, ok? Que estudaram, aprenderam sobre o site. O site é novo, é só para você poder entender. Tem um compra qualificada, tem outros sites meus muito maiores do que esse aqui. Esse aqui eu criei do zero, só para você ver. Eu criei o site do zero, só para você ver como que o empreendedorismo é uma coisa, não é bicho de 7 cabeças. Então, por exemplo, nesse site aqui, é aquilo que eu falei para você. No passado, na minha época, quando você trabalhava com sites, você precisava ser programador. Saber sobre HTML, banco de dados, SQL, saber sobre HTML5, CS5, CS6, se não me falha a memória, tá? Você tinha que aprender um monte de linguagem de programação para você criar um site. Hoje as coisas estão mudando. Hoje a criação de site é por blocos. O que é blocos? Olha que coisa mais fácil. Você compra um programa na internet, geralmente em dólar, e você instala em cima do seu site. E aí, você simplesmente, ó, eu quero colocar uma imagem no meu site, eu não preciso abrir o banco de dados, alterar as informações do banco de dados, subir o arquivo do banco de dados, criar uma conexão no banco de dados, levar para o meu site, criar um código JavaScript ou CSS para colocar a imagem. Eu ficaria 2 horas só para fazer isso. Hoje em dia não, hoje em dia com um botão. Eu aperto aqui, ó, olha só, eu clico aqui, tá, na imagem, e venho aqui, ó, editar, venho aqui enviar arquivos e eu seleciono a imagem, tá? Então eu consigo colocar a imagem aqui. Então hoje as coisas são feitas por blocos. Você não precisa ser programador para ter sites. Então um exemplo, tá? Então, por exemplo, um botão de compras ou simplesmente um artigo. Vou criar um artigo, aqui eu trabalho em cima do artigo. Então hoje em dia tem informações, eu posso alterar a letra, o parágrafo. Então hoje está tudo por blocos, 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 blocos. Lembra do Steve Jobs? Ele foi o primeiro cara a pensar em blocos. Steve Jobs não era programador, mas no passado o software da Apple era o software que melhor funcionava. Steve Jobs não era design, mas ele conseguiu colocar um design bacana, porque ele sempre reunia as pessoas para fazer o trabalho para ele. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava com blocos. Ele precisa de design, em vez dele trabalhar em cima do design, ele contratava alguém. E é isso que é o futuro hoje em dia. Então, o site é futuro. Você tem uma maneira de você trabalhar com sites. É uma hipótese para o futuro, ok? Nós temos também, eu inclusive queria falar isso aqui para você, esse aqui é o meu canal no YouTube, tá? Sobre o Zap Ideias. Nós estamos trabalhando com o Zap Ideias. Se você assistiu meus vídeos para trás, você vai saber que desde o primeiro vídeo que eu tô aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês o Zap Ideias do zero, tá? Estou mostrando para vocês o site Zap Ideias, o canal no YouTube do Zap Ideias do zero. É só você assistir os vídeos para trás para você poder entender. Isso aqui são modelos de negócios, tá? Então, por exemplo, o YouTube não precisa de site. É só um exemplo. O site aqui, ó, no vídeo passado, a gente tinha 202 inscritos. Hoje nós estamos com 303 inscritos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse site, olha só. Aqui até sumiu o gráfico de tanto que eu anunciei. Olha só, ontem, tá? Eu simplesmente anunciei em 1 hora para 14.000 pessoas assistirem um vídeo meu. Então aqui, ó, isso aqui são tráfegos orgânicos. Ó, eu tô passando o mouse aqui, eu espero que você veja. Eu anuncio dinheiro no Google, tráfego pago, e o Google também faz tráfego orgânico para mim, tá? Então simplesmente aqui, ó, já temos 303 inscritos, quase 30.000 visualizações. Aí você fala assim, nossa, cara, que coisa surreal. Olha só, tá? Isso aqui é as campanhas que eu fiz, que eu trabalhei em cima para fazer esse resultado. Olha só,
de visualização, eu tive aqui 20.675 visualizações usando o tráfego pago. Porque o futuro, meu amigo, é anúncio e vendas, iniciativa privada. Por exemplo, ó, eu gastei aqui R$480 com o Google AdWords. Lembra? Olha só, nós estamos aqui no 4º vídeo, numa série de 4 vídeos, onde eu criei o Zap Ideias do zero, em 4 vídeos, tá? Você está vendo o desenvolvimento do Zap Ideias. Até agora eu gastei, tá, R$480 em mais ou menos 10 dias, só com o Zap Ideias, ok? Olha bem, e eu gerei 20.000 visualizações, 630.000 impressões, 630.000 pessoas viram o Zap Ideias, já sabem que ele existe, e eu tive de visualização, e o YouTube conta assim, se a visualização tiver acima de 30 segundos, ele conta a visualização, senão não conta. Então, por exemplo, eu tive aqui, ó, 20.000 visualizações, e a minha taxa média foi de 2 centavos o clique, é o que eu venho falando no meu canal, você anuncia muito mais barato. Ou seja, eu fiz mais de 20.000 visualizações a 2 centavos o clique e eu gastei R$480, tá? Aí, por exemplo, aqui no YouTube, ó, eu tô com 29.000, quase 30.000 visualizações. Mas espera aí, Humberto, se você colocou 20.000 visualizações no Zap Ideias, como é que ele tá com quase 30.000 visualizações? Porque simplesmente, vou te explicar para você poder entender, existe alcance orgânico. Então, eu começo a trabalhar em cima do YouTube. O YouTube, meu amigo, é um mar que não tem ninguém navegando. Não, só tem o quê? Gameplay ou esses canais de besterol. É o que tem no YouTube. Empresa no YouTube não tem. São pouquíssimos canais de... Olha só, no Brasil são 300 milhões de pessoas, ok? No Brasil. As pessoas, quando vão procurar receita de bolo, elas não olham mais, elas não leem um artigo, mas sim elas vão lá e assistam um vídeo, ok? Quantos canais de comida culinária tem no Brasil? Cara, eu te garanto pra você que não chega a ser 2.000. Para 300 milhões de pessoas. Quantos canais, por exemplo, de mecânica? O cara lá consertando o carro, colocando o WhatsApp dele para as pessoas entrarem em contato para ele poder fechar o trabalho dele ali. Não tem, se não tiver 1.000 é muito. Para 300 milhões de pessoas. Então, as pessoas não estão usando a ferramenta da maneira correta. O que tem no YouTube hoje é besterol. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Por que o Flow Podcast deu certo? Tá? Porque não tinha conteúdo de entretenimento adulto no YouTube. Era tudo gameplay e besterol. Quando apareceu entrevista, o entretenimento adulto, o negócio bombou porque eu precisava. Da mesma maneira que eu tô te dizendo, não tem empresas. O cara, por exemplo, que é formado em odontologia, em medicina, a pessoa que trabalha até com faxina, simplesmente, tá? Só para você poder entender. Essa pessoa, só para você poder entender, essa pessoa que é médico, essa pessoa que é advogado, essa pessoa que tem um mercadinho, ou que simplesmente ela não coloca o seu trabalho na internet. Então as pessoas não conseguem localizar elas. O YouTube é uma excelente ferramenta. Então o que eu digo para você é o seguinte, o futuro é a internet. Qualquer pessoa que é milionária, qualquer pessoa que entende sobre o mercado financeiro, sabe que simplesmente o futuro é a internet. Seja para você ter um negócio físico e divulgar ele pela internet, seja para você ter um negócio completamente digital e divulgar ele pela internet, o futuro é digital. As pessoas não estão se preparando para isso. É o que eu estou falando para você. Cada vez mais o desemprego em massa. E é bom você se preparar, tá bom? Então tá aí o Zap Ideias, como eu falei para vocês. Tá? Inclusive no meu último vídeo, lá, quase 18.000 visualizações. Tá? Inclusive tá aí o Zap Ideias, ele aqui no YouTube, tá? Cada vídeo que eu faço para vocês eu mostro o resultado. Então tá aí o resultado dele. Tá aí até agora, eu gastei pouco dinheiro, tá? Pouquíssimo dinheiro com o YouTube, pouquíssimo dinheiro. E simplesmente o site também tá erguendo aí, ó, com pouquíssimo recurso. Então, o que eu falo para você poder entender? Eu quero dar uma dica pro jovem. Para você que é jovem ou para você que cansou de acreditar nessa cartilha do governo e das empresas, de ser funcionário, de ser formiga operário. O que eu quero falar para você? O jovem, ele entra na faculdade, geralmente a classe média, geralmente, tá? Ele lá, o pai do cara, paga mais ou menos R$1.200, R$1.300 de mensalidade. Fora o combustível do carro ou o vale transporte, e fora o que você vai gastar com comida ali. Geralmente um sanduíchezinho, um salgado, no horário do intervalo. Então, simplesmente, tá? Você acaba gastando
entre R$ 1.000 a R$ 2.000 com a faculdade para você formar, ficar desempregado, obrigado a estudar mais, fazer inglês, fazer não sei o quê. E quando você consegue arrumar um emprego, depois de tantos anos, você ganha R$ 1.500, R$ 2.000. Então você ficou uns 7, 8 anos batalhando e simplesmente ganhou pouco. E aí eu falo para você o seguinte, se você gastasse, olha bem, você gastasse por volta de R$ 1.000 a R$ 2.000 no Google AdWords, e eu não estou falando para você gastar isso, vou gastar cada dia, não. Imagina, você fala com seu pai o seguinte, presta atenção, pai, em vez de eu ficar, olha só, um semestre na faculdade, um semestre, não vai mudar em nada na minha vida, em nada, nada, não vai mudar nada na minha vida. Vamos pegar esse um semestre, 6 meses, vamos tentar abrir um negócio, a gente pega exatamente esse valor, tá? A gente pensa numa solução e nós investimos nisso aí. Só que é preciso investir em anúncio, porque você não compra um carro, meu amigo, para você deixar na casa sem rodar. Você não empurra o carro com a mão, você precisa de gasolina. O anúncio é o combustível do negócio, sem anúncio, sem vendas. Então você vai lá e fala, vamos gastar o dinheiro com anúncio e vamos estudar sobre fechamento de vendas. Vamos aprender a vender, porque vendedor... Cara, o contato humano foi o primeiro emprego e é o último emprego. Você precisa de uma pessoa que tem que ter confiança para comprar. Então vamos aprender a vender? Se você souber anunciar e a vender, você tira 6 meses da faculdade. Você vai lá e aprende sobre empreendedorismo. Cara, sem brincadeira. Olha só, até o exato momento eu gastei R$ 480, uma média de quase R$ 500, e eu fiz 20 mil visualizações. E 20 mil pessoas assistiram a minha proposta. 20 mil pessoas assistiram a proposta que eu passei para elas, ok? 20 mil pessoas. Então, imagina só, se eu fosse dono de um salão de beleza e eu divulgasse meu trabalho para 20 mil pessoas, convidasse as pessoas para ir para o meu salão de beleza, com R$ 480 eu divulgasse na região, você acha que o salão de beleza vai ficar vazio ou cheio? Vai ficar cheio. Se eu tivesse, por exemplo, uma empresa de roupa e divulgasse para as pessoas, o que você acha? Então o futuro é anúncio e vendas. Primeira coisa que você tem que entender, você tem que olhar para os lados da Ásia, tá? Singapura, liberdade econômica e financeira. O mundo está se tornando isso, tá? Estados Unidos não é mais a potência. E a liberdade econômica e financeira vem através do mercado digital. O mercado digital você consegue crescer muito rápido, ok? Consegue valorizar muito o seu serviço. Você traz a clientela para você. Então pensa comigo uma coisa. Se você trabalha com odontologia, qualquer outro mercado, não é interessante para você anunciar para 20 mil pessoas, para as pessoas poderem entrar em contato com você e você fechar o consultório? Essa semana agora eu marquei com todo mundo. Eu gastei R$ 480, a minha consulta é 150. Num dia eu tiro R$ 1.300. Num dia eu tiro R$ 1.300 de consulta. Vou trabalhar durante 5 dias. Vou tirar lá R$ 6.000. Eu gastei para encher a minha agenda R$ 480. Então, cara, é ínfimo o valor. É por isso que o Google hoje vale trilhões de reais. O Google, o Facebook. Por que o Facebook vale tanto dinheiro? Por que o Google vale tanto dinheiro? É porque o Facebook é uma empresa super maravilhosa? Não, é porque os caras anunciam lá dentro. Você consegue chamar as pessoas através do Facebook, do YouTube, do Google, de outras plataformas, você consegue chamar as pessoas para o seu negócio. E isso que é importante. Então esse é o futuro, é isso que eu queria falar para você. Se você não quer ser a formiga operária, eu recomendo que você aí, tá, aprenda sobre isso. Inclusive, olha só, eu vou deixar para você, tá? Chama Zap Ideias aqui, ó. Eu vou deixar para você, tá? Um artigo para você ler, para você aprender a não depender do governo, das empresas, e para você conhecer um pouco o meu trabalho. É um artigo, tá? O primeiro link aqui no YouTube, ou vai ser esse artigo, ou vai ser aquele artigo de tecnologias do passado, tá? Mas eu vou deixar esse link para você poder conhecer o meu trabalho. Só para você poder conhecer, entender o que é o futuro, tá bom? Aí depois que você conhecer, você vai lá e decida se você quer se tornar aluno ou não, tá? Você vai lá. Não precisa forçar você a nada. O mundo está se tornando tecnológico, tá? Eu acho bom você aprender sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui, vou deixar os 2 artigos para você, tá? E cada vídeo que passa, eu vou mostrando para você o desempenho, tá? O desempenho do Zap 10, para você ver, cara, que a gente gasta pouquinho e alcança as pessoas. Ah, Alberto, mas eu não quero gastar R$ 500 de anúncio. Cara,
Se você gastar R$ 150 de anúncio, você souber anunciar, souber vender, você converte em vendas e já começa a criar um negócio. Ah, Humberto, mas eu não tenho um produto, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Meu amigo, existe Hotmart, Monetize e Eduz, existe a Udemy, existe a Amazon, são só plataformas que você trabalha como afiliado. O cara, você, por exemplo, monta uma loja na Amazon, por exemplo, com os links da Amazon, cada vez que você ganha, que você vende um produto da Amazon, que é uma empresa hoje que é uma das maiores empresas do mundo, se não a maior, tá? Você simplesmente ganha uma comissão por venda. A Hotmart, Monetize e Eduz, quando você vende um produto lá dentro, você ganha comissão por venda. Então hoje, mesmo que você não tenha um produto, você pode pegar produtos de terceiro e vender. Então muita gente faz isso hoje em dia. Inclusive, sabe quem faz isso? Sabe quem faz isso hoje em dia? Mercado Livre, meu amigo. O Mercado Livre, o que ele faz? O Mercado Livre ele produz o produto? Não, é um monte de vendedor. Ele pega o produto do vendedor e vende, ganha a comissão dele. Ah, é 10% aqui, é 8% ali, mas quantos vendedores que tem no Mercado Livre? Tá entendendo? Então, esse é o futuro que eu apresento para vocês, tá bom? Bom, sou o Humberto Volta, tô ficando por aqui e confere os links aqui embaixo. Forte abraço.